O milionário fica chocado ao ouvir a mendiga velha pedir roupas para o casamento da filha. A cidade pulsava em um dia qualquer, como um relógio velho e enferrujado. Rafael, um milionário cínico, caminhava com passos largos pelas ruas pavimentadas, cercado por um mundo que ria e chorava, mas sempre à sua volta. Seu olhar desdenhoso passava por mendigos, vendedores ambulantes e o contraste gritante entre arranha-céus brilhantes e favelas miseráveis. Ele sempre acreditou que a vida se resumia a escolhas e cada pessoa fazia as suas. Mas tudo mudou naquela tarde. Dona Clara, uma velha de cabelos brancos desgrenhados e pele enrugada pelo sol inclemente, estava sentada na calçada, implorando: "Por favor, alguém pode me dar um traje decente? É o casamento da minha filha." As palavras dela ecoaram como um rugido em um silêncio eloquente, chamando a atenção até dos mais apressados. O olhar de desespero nos olhos de Dona Clara fez com que Rafael parasse. Ele se aproximou, mas não sem er. "Por que eu deveria ajudar? A vida é feita de escolhas e você fez as suas", disse Rafael, com uma voz fria. Ele não esperava a resposta, mas Dona Clara o encarou com uma serenidade que desarmou sua certeza. Constrangido, sentiu um aperto no peito, como se sua própria felicidade estivesse sendo questionada. Os olhos dela transmitiam uma mistura de esperança e desespero que o desconcertou. Ele já vira tanta dor ao seu redor, mas nunca assim. Tão diante dele. "Meu marido se foi há anos e mesmo assim a vida tem sido difícil. Queria ver minha filha feliz, mesmo sabendo que o que tivemos não era muito", ela murmurou. Algo na última frase de Dona Clara fez ecoar um peso em sua própria história. Um lembrete de suas próprias inseguranças sobre relacionamentos e felicidade. Mas havia algo mais, um temor profundo. Uma sombra pairava sobre Dona Clara, um segredo que ela não queria partilhar, algo que a impedia de aceitar qualquer ajuda. Seu olhar vazio não era apenas de miséria, mas resultava de anos de dor não resolvida. Rafael começou a duvidar de suas convicções, sobre como poderia simplesmente ignorar aqueles olhos que, sem saber, estavam obrigando-o a confrontar suas próprias falhas. Enquanto o céu escurecia, um tremor percorreu o ar, e então, entre murmúrios e sussurros, alguém na multidão gritou: "Olhem! É a mendiga da esquina que estava lá quando aconteceu!" Alguém reconhecia Dona Clara. Rafael soube que sua vida, como a conhecia, estava prestes a mudar. Não podia simplesmente virar as costas. Com um impulso inesperado, ele revirou o bolso e tirou algumas notas. Mas a hesitação congelou seu movimento ao perceber um brilho de esperança ressurgindo nos olhos de Dona Clara. Ela sentia um peso crescente em seu coração, enquanto a pressão de sua decisão se tornava quase insuportável. Então, quando tudo parecia se acomodar na confusão, Dona Clara puxou um envelope de sua bolsa rasgada. Ela entregou a Rafael com mãos trêmulas. "É um convite para o casamento da minha filha!" O rosto de Rafael esmaeceu ao reconhecer uma conexão perturbadora. O que ele faria agora com essa informação? Ele teria coragem de enfrentar seus próprios demônios e aceitar um papel na vida daquela mulher, mesmo que isso arriscasse tudo o que pensava saber sobre si mesmo?
Hey, antes de continuar com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou para o envelope nas mãos trêmulas de Dona Clara. O convite parecia pequeno, mas carregava um peso enorme. O casamento da filha dela. A ideia de que ele seria um convidado, mesmo que fosse apenas por compaixão, sacudiu seu mundo de certezas. Ele estava prestes a falar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grito cortou a multidão. Um lamento intenso que fez todos pararem. Socorro! Alguém, por favor! Era uma mulher com os cabelos desgrenhados e um bebê nos braços. Se aproximou como um furacão, os olhos arregalados de pavor, enquanto olhava freneticamente ao redor. A multidão ficou em choque e Rafael sentiu seu coração acelerar. Essa mulher não estava apenas pedindo ajuda, ela estava em pânico. Ele viu lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela balançava o bebê desesperada. O que se seguiu foi um caos. Gritos, murmúrios de preocupação, pessoas tentando entender o que estava acontecendo. É meu filho, ele não respira! A última frase reverberou na mente de Rafael como um eco, e algo dentro dele começou a se quebrar. Ele começou a se mover em direção à mulher, mas, para sua surpresa, Dona Clara já estava ao seu lado. Deixe-me ajudar, disse Dona Clara, com voz firme. Ela se agachou diante da mulher e, com um toque suave, começou a verificar o bebê. As mãos de Dona Clara, normalmente tão trêmulas, agora estavam estáveis. Rafael ficou paralisado. Vide suas convicções sobre a vida e as escolhas dos outros serem desafiadas ali, naquele momento. Ele nunca tinha visto aquele lado dela. Não está respirando! Gritou a mulher em desespero, e a expressão de Dona Clara tornou-se intensa. Rafael não sabia o que fazer. Seu mundo estava desmoronando. Ele se aproximou ainda mais, absorvendo a cena como um espectador tenso. Com competência de alguém que já havia enfrentado a morte antes, Dona Clara começou a manobrar o bebê. Respira, querido. Você pode fazer isso, murmurou. Cada palavra saía de sua boca com uma urgência que tocava a todos ali. Rafael percebeu que Dona Clara carregava uma força que ele nunca teria imaginado. O que está acontecendo? Indagou um curioso próximo. Ela não pode ajudar. O menino precisa de um médico. A pressão aumentava e Rafael percebeu que as pessoas, mesmo que relutantes, olhavam fixamente para Dona Clara, como se estivessem torcendo para que ela pudesse fazer um milagre. E então, como se o tempo tivesse parado, o bebê começou a tossir. Um som fraco, mas que se transformou em choro. A mulher caiu em prantos, suas lágrimas misturando-se com a chuva que começava a cair. A multidão se aglomerou em volta, aliviada, mas a liberação da tensão trouxe à tona uma outra sensação. O olhar de Dona Clara estava desconcertante. Ela se virou para Rafael, e dentro de seus olhos havia algo inesperado. Esse menino, ele é meu neto, Rafael! As palavras caíram como uma bomba. A revelação perfurou o coração de Rafael.
transformando sua visão de Dona Clara. Não era apenas uma mendiga, mas uma avó que lutava contra tudo, que havia perdido seu filho e não tinha visto seu neto crescer. Rafael começou, mas palavras não vinham. Eu não sabia. A mulher levantou a cabeça, confusa com a descoberta, e um murmúrio se espalhou pelo grupo. As pessoas ao redor trocavam olhares. A realidade daquela situação se transformando novamente. A tensão entre Rafael e Dona Clara agora era palpável. Ela não era só uma velha mendiga com uma história simples. Ela era parte de uma vida que Rafael não entendia. Um ciclo de dor e esperança que ele tinha ignorado. As palmas da mulher estavam tremendo. E o olhar de Dona Clara, duplo entre indignidade e força, colocava uma nova perspectiva em um mundo que ele sempre pensou que conhecia. Mas não acabou. O que Rafael não sabia era que aquela revelação era apenas o começo de uma série de eventos que reviraria suas vidas e revelaria segredos ainda mais obscuros. Ele estava prestes a descobrir que as escolhas que cada um faz na vida nem sempre são tão simples quanto parecem. Rafael ficou em choque. As palavras de Dona Clara reverberando em sua mente como um feitiço quebrado. A revelação do neto a lançou em um novo papel. Uma avó abnegada que lutava contra tudo e todos, mas o que ele não esperava estava prestes a acontecer. Um grito surgiu do meio da multidão, alto e desesperado. Socorro! Eu não consigo achar meu filho! O som cortou o ar como uma faca e todos os olhares se viraram para a voz. Era uma mulher, pálida e tremendo, com cabelos desgrenhados e lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu perdi meu filho! Por favor, alguém ajude-me! Seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico, enquanto olhava freneticamente em todas as direções. Rafael sentiu seu coração acelerar e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Ele viu as pessoas ao seu redor começarem a se agitar, curiosas e preocupadas. Dona Clara se levantou, mas foi esmagada pela pressão emocional que o momento gerava. Calma, por favor. Vamos ajudar, disse ela, mas sua voz tremia. As mãos dela estavam suadas e Rafael, ainda em estado de choque, se aproximou. O que aconteceu? Perguntou ele, sentindo um nó na garganta e um aperto no peito. A mulher se lançou em sua direção, quase derrubando. Meu filho, ele desapareceu! Ele estava aqui, e agora ninguém pode achar meu menino. O caos se instalou, murmurinhos e gritos se espalharam, e Rafael viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Então, do nada, um movimento brusco na multidão chamou a atenção de todos. Alguém gritou, olhem, ele está ali! Instintivamente, as pessoas começaram a correr na direção onde o dedo apontava. Rafael se viu puxado pela corrente humana. O olhar de Dona Clara fixou-se nele. Um pedido silencioso de ajuda. Mas ele não podia se deter agora. A urgência chamava. A tensão aumentou quando chegaram a uma pequena praça. No meio, uma criança com uma camiseta muito larga e um olhar de medo estava paralisada. Rafael sentiu um alívio instantâneo, mas então um frio percorreu sua espinha. A mulher correu até o menino, lágrimas misturando-se com a chuva que começava a cair. Mas antes que a calma pudesse se instalar, outro grito ecoou. Parem! Não se aproximem! Uma figura alta e sombria surgiu, bloqueando o caminho. Era um homem com uma expressão que misturava raiva e desespero. Rafael ficou paralisado, absorvendo a cena. Ele é meu filho. Não sei se é verdade, mas não fique perto dele. A tensão explodiu em gritos. O homem, com o rosto pálido, se virou para a mãe da criança. Vocês não sabem a verdade. Ele não é seu filho. Ah,
confusão tomou conta da praça, enquanto rostos viravam-se entre o medo e a incredulidade. Dona Clara, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. "O que você está dizendo? Como você pode acusar essa mulher?" O homem respirou fundo e o semblante de Dona Clara se transformou. "Essa criança, ele foi trocado ao nascer. O hospital." Ele parou, como se as palavras continuassem a sufocá-lo. Um murmúrio envolveu a multidão. E Rafael observou as expressões mudarem, de compaixão para dúvida. Dona Clara olhou para Rafael, seus olhos cortados pela dor e pela revelação, e ele percebeu que toda a sua realidade estava ruindo. Ele olhou para a mulher, para o menino e para Dona Clara. O que isso significava para a vida dela? Para ele? A verdade se tornava um labirinto sem saída, e Rafael se viu diante de um precipício emocional. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou a mãe, enquanto as lágrimas a tornavam irreconhecível. Dona Clara, pálida, parecia perdida em suas emoções, como se o peso do mundo estivesse caindo sobre seus ombros. "Como você sabe disso?" questionou, o medo grudando em cada letra. E ali, no meio da confusão, Rafael sentiu o chão se abrir. Ele tinha certeza de que a reviravolta não era apenas uma questão de identidade. Aquilo afetava o núcleo de tudo o que ele conhecia. O que aconteceria agora? O que tudo isso significava para as vidas entrelaçadas ali? O futuro parecia incerto e a busca pela verdade apenas começava. Rafael ficou em choque. As palavras de Dona Clara reverberando em sua mente como um feitiço quebrado. A revelação do neto a lançou em um novo papel, uma avó abnegada que lutava contra tudo e todos. Mas o que ele não esperava estava prestes a acontecer. Um grito surgiu do meio da multidão, alto e desesperado. "Socorro! Eu não consigo achar meu filho!" O som cortou o ar como uma faca. Todos os olhares se viraram para a voz. Era uma mulher, pálida e tremendo, com cabelos desgrenhados e lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu perdi meu filho! Por favor, alguém, ajudem-me!" Seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico, enquanto olhava freneticamente em todas as direções. Rafael sentiu seu coração acelerar e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Ele viu as pessoas ao seu redor começarem a se agitar, curiosas e preocupadas. Dona Clara se levantou, mas foi esmagada pela pressão emocional que o momento gerava. "Calma, por favor, vamos ajudar!" disse ela. Mas sua voz tremia. As mãos dela estavam suadas e Rafael, ainda em estado de choque, se aproximou. O que aconteceu?" perguntou ele, sentindo um nó na garganta e um aperto no peito. A mulher se lançou em sua direção, quase derrubando. "Meu filho, ele desapareceu! Ele estava aqui! E agora? Ninguém pode achar meu menino!" O caos se instalou. Murmurinhos e gritos se espalharam, e Rafael viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Então, do nada, um movimento brusco na multidão chamou a atenção de todos. Alguém gritou: "Olhem, ele está ali!" Instintivamente, as pessoas começaram a correr na direção onde o dedo apontava. Rafael se viu puxado pela corrente humana. O olhar de Dona Clara fixou-se nele. Um pedido silencioso de ajuda. Mas ele não podia se deter agora. A urgência chamava. A tensão aumentou quando chegaram a uma pequena praça. No meio, uma criança com uma camiseta muito larga e um olhar de medo estava paralisada. Rafael sentiu um alívio instantâneo, mas então um frio percorreu sua espinha. A mulher correu até o menino, lágrimas misturando-se com a chuva que começava a cair. Mas antes que a calma pudesse se instalar, outro grito ecoou: "Parem! Não se aproximem!"
Uma figura alta e sombria surgiu bloqueando o caminho. Era um homem com expressão que misturava raiva e desespero. Rafael ficou paralisado, absorvendo a cena. Ele é meu filho. Não sei se é verdade, mas não fique perto dele. A tensão explodiu em gritos. O homem, com o rosto pálido, se virou para a mãe da criança. Vocês não sabem a verdade. Ele não é seu filho. A confusão tomou conta da praça, enquanto rostos viravam-se entre o medo e a incredulidade. Dona Clara, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. O que você está dizendo? Como você pode acusar essa mulher? O homem respirou fundo e o semblante de Dona Clara se transformou. Essa criança, ele foi trocado ao nascer. O hospital, ele parou, como se as palavras continuassem a sufocá-lo. Um murmúrio envolveu a multidão. E Rafael observou as expressões mudarem de compaixão para dúvida. Dona Clara olhou para Rafael, seus olhos cortados pela dor e pela revelação. E ele percebeu que toda a sua realidade estava ruindo. Passou um frio pela espinha. O que isso significava para a vida dela? Para ele? A verdade se tornava um labirinto sem saída e Rafael se viu diante de um precipício emocional. Não! Isso não pode ser verdade! Gritou a mãe, enquanto as lágrimas a tornavam irreconhecível. Dona Clara, pálida, parecia perdida em suas emoções, como se o peso do mundo estivesse caindo sobre seus ombros. Como você sabe disso? Questionou, o medo grudando em cada letra. Então, como um trovão que rasga o céu claro, uma mulher apareceu, ofegante, o olhar desesperado. Para tudo! A verdade é ainda mais chocante. O meu filho, ele não é filho apenas de uma. Ele foi dado a uma família errada. Silêncio! A revelação dela caíra como uma bomba no meio da praça. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. A mulher retirou um papel do bolso. Suas mãos tremiam. Ele foi trocado há anos. Os dois meninos, eles foram criados como irmãos, sem saber da verdade. A multidão respirou como um só. Os olhares se encontraram e o caos deu lugar a um silêncio pesado. Rafael sentiu um frio correr pela espinha. Quem eram aquelas crianças de fato? Que segredos ainda se escondiam por trás daquela história? Dona Clara se afastou, seu rosto pálido e seu olhar distante. No fundo, Rafael sabia que tudo estava se entrelaçando de um jeito que ninguém poderia prever. O que aconteceria agora? A verdade começava a se revelar. E ele sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele olhou para Dona Clara, a mulher que agora sabia ser uma avó, e sentiu a fragilidade das relações ali construídas. Como tudo isso iria terminar? Lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A mulher, com a voz ainda tremendo, parecia não notar o alvoroço ao seu redor. Rafael estava paralisado, completamente absorvido pela revelação que se desdobrava como um filme terrorífico diante de seus olhos. Ele olhou para Dona Clara, buscando uma resposta, mas o olhar dela estava longe, perdido em questões que provavelmente nunca souberam. Meus filhos foram trocados, disse a mulher novamente, misturando deveras confusão com desesperança. Eu não sabia, eu só soube hoje. O hospital me chamou. Disse que houve um erro. As pessoas se aglomeravam, murmurando em choque.
E os rostos em volta começaram a se tensionar com a incerteza que se espalhavam como uma contaminação. Rafael sentiu a pressão aumentar. Como isso pode ser verdade? Gritou a mãe, dobrando-se sobre a criança que agora estava em seus braços. Você está mentindo! A raiva e a dor estampadas no rosto dela eram palpáveis e o restante da multidão estava em um estado de confusão absoluto. Mas antes que alguém pudesse questionar mais, Dona Clara avançou. Sua voz agora é uma mistura de raiva e preocupação. Como você pode saber disso? Quem te disse? O hospital? Você precisa provar isso. O clima mudou rapidamente. A tensão cortava o ar como uma espada afiada. Rafael queria intervir, mas com cada palavra que saía da boca de Dona Clara, ele percebia que esse era um terreno perigoso. Então, do meio da multidão, um homem alto e encapuzado emergiu, com um ar sombrio. Ele segurava um celular na mão, a tela brilhando intensamente em contraste com a escuridão ao redor. Eu tenho as provas, ele declarou, espalhando um sussurro coletivo entre os presentes. Os olhos de Rafael se alargaram. Isso era uma nova camada de confusão. Provas! Dona Clara questionou. O que você tem? Assim que o homem se aproximou. Seus passos firmes ecoaram na calçada molhada. Ele levantou o celular, mostrando um vídeo que começava a se reproduzir. As imagens correram rapidamente. Imagens de um hospital. Rostos conhecidos. Pai reconhecia as vozes. Meu Deus, sussurrou ele. Era a conversa entre médicos que mencionava as trocas, as identidades erradas. O caos explodiu quando a mulher que forçava as lágrimas a rolar implorou por respostas. Isso é sobre o meu filho ou sobre o seu? É que ele nunca pôde ser meu. O homem olhou diretamente para ela. Você precisa ver, precisa entender o que aconteceu naquela noite fatídica. A agitação aumentava, com a multidão se aglomerando em torno das imagens aterrorizantes projetadas no celular. O clima estava pesado com a incerteza, e do fundo do coração, Rafael sentiu um medo profundo. Dona Clara, no passado uma figura de vitimismo, tinha agora um semblante de determinação. Eu não vou deixar que esses homens decidam o futuro da minha família baseados em erros e mentiras. Mas essas palavras pareciam mais para um desafio e menos para uma promessa. Rafael viu que ela estava mudando, algo se revelando dentro dela. Poder e fragilidade, força e vulnerabilidade. Mas e se essa força tivesse um preço? O que aconteceria agora? E antes que qualquer um pudesse respirar, um grito atravessou o ar. Cuidado! Um grupo apareceu ao longe, correndo na direção deles. O som de sirenes se aproximando. A multidão ficou em um frenesi de pânico. E Rafael sentiu seu estômago se revirar, enquanto a verdade tomava um novo rumo. O que eles estavam prestes a descobrir? As revelações começavam a se juntar, formando um quebra-cabeça de consequências que ameaçava explodir nas faces de todos ali. A questão deixava claro. Tudo o que sabiam estava prestes a ser desafiado, e Rafael não conseguiu evitar de se perguntar se ainda havia tempo para consertar tudo o que estava prestes a quebrar. Os gritos e o tumulto se espalharam pela praça, enquanto o homem de capuz se aproximava, seu olhar fixo na multidão. O coração de Rafael estava acelerado. Ele sentia a tensão no ar, como se algo prestes a acontecer pudesse transformar tudo. O homem levantou o celular e a tela iluminou seu rosto, revelando um semblante sério. Aqui estão as provas que vocês precisam ver.
Isso vai mudar tudo. A multidão se aglomera ao redor, todos ansiosos por entender. A mulher que havia gritado por socorro, com o menino em seus braços, começou a chorar ainda mais forte. Não, não pode ser verdade. Dona Clara, que até pouco tempo era mendiga da esquina, agora estava em uma batalha emocional de seus próprios demônios. Seus olhos estavam arregalados, refletindo um misto de medo e determinação. O que você tem a ver com isso? Questionou, a voz firme, mas trêmula. Rafael sabia que a tensão estava se acumulando, como uma tempestade pronta para eclodir. A multidão aplaudia a coragem de Dona Clara, mas ele se sentia perdido e confuso, sem saber para onde olhar. Quando o homem do capuz começou a falar, todos se calaram. Essas crianças, elas foram trocadas. Um erro. O hospital não contou a verdade. O murmúrio na multidão cresceu como um eco de pânico. A mãe do menino estava em estado de choque, tentando compreender. Então, como um relâmpago, uma mulher apareceu correndo pela praça. Sua expressão era de puro desespero. Parem, parem! O que está acontecendo? Ela avançou com olhos aterrorizados. Era a enfermeira que havia trabalhado naquela noite fatídica no hospital. Rafael sentiu que o chão sob seus pés se desmoronava. Não é possível, você não está aqui! Gritou o homem de capuz. Você não deve! A enfermeira o interrompeu, sua voz firme. Eu sei o que aconteceu. A verdade precisa ser contada. Então tudo grava-se em confusão. As pessoas começaram a gritar, algumas se afastando em pânico. Dona Clara, em um ato de desespero, deu um passo à frente. Que verdade é essa que vai nos destruir ainda mais? Enquanto ela falava, uma onda de lembranças atravessou Rafael. Ele lembrava do que Dona Clara dissera sobre a alegria da filha. Poderia tudo isso ser verdade? O homem de capuz murmurou algo sobre documentos. E Rafael, incapaz de controlar seus instintos, sentiu o impulso de correr. Mas quando a enfermeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto, revelou seu filho, sua filha, eles não são quem vocês pensem que são. O ar ficou pesado. As palavras dela cortaram como facas. A mulher que tinha perdido seu filho, a mãe angustiada, colapsou no chão. Não, não pode ser verdade! Ela gritava, rasgando o coração de todos ao redor. Rafael olhou para Dona Clara, a recém-descoberta avó, que parecia ter perdido o chão. Ele viu em seus olhos um desespero profundo, mas também um fogo crescente. Ela não quereria deixar seus netos irem. Mas, de repente, o homem do capuz riu. Um riso gelado e insano. Vocês acham que o fim é só isso? Vocês ainda não conhecem a verdadeira história, a mais chocante de todas. O choque se espalhou pela multidão como um terremoto. As revelações não paravam. Ele começou a rir ainda mais alto, enquanto Dona Clara o encarava, cheia de determinação. O que você quer dizer? Fale de uma vez por todas! O homem deu um passo para trás. E então, em um movimento súbito, dirigiu o celular para a enfermeira. A tela mostrou imagens de arquivos hospitalares. Interações entre médicos que mencionavam um plano elaborado por pessoas que estavam no poder. Algo sobre adoções secretas e trocas propositais. Rafael sentiu um frio na espinha. Uma estrutura de mentiras e manipulações começou a emergir em sua mente. O que isso significava para todos? Agora, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais.
As alianças, os laços e as esperanças estavam desmoronando. Ele virou-se para Dona Clara, mas ela não era mais a mesma. A verdade está gritando na nossa cara e precisamos encarar isso juntos. E com isso, um novo oponente se formou. A desesperada busca pela reconstrução, onde ninguém sabia em quem confiar. E quando a mulher que perdera o filho ergueu a cabeça, seu olhar havia mudado. A determinação se misturou ao desespero. Eu não posso perder o que é meu. Ninguém pode me tirar isso. O pesadelo estava apenas começando e a necessidade de descobrir a verdade os uniu de uma maneira inimaginável. O que mais estaria por vir? O que mais havia por trás daquela história? Quem era realmente quem? Tudo estava mudando e Rafael sabia que as respostas estavam se escondendo na escuridão que agora se aproximava. As palavras da enfermeira pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O homem de capuz, com seu olhar sombrio, parecia satisfeito com a confusão que provocara. Dona Clara, agora uma avó com um novo propósito, estava à beira de um colapso emocional. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher que perdera seu filho, e a tensão era quase palpável. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. O homem não conseguia conter um sorriso sinistro. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Rafael sentia o coração acelerar. O que mais poderia ser revelado? Dona Clara se aproximou, desafiadora. Diga logo a verdade! O que isso tem a ver com nossas vidas? O homem virou o celular para a multidão e as imagens na tela mostravam documentos que ninguém jamais deveria ver. Eram papéis antigos, com carimbos do hospital, relatórios de troca de bebês. Rafael mal podia acreditar no que estava assistindo. Essa troca não foi um acidente, foi planejada. A multidão murmura em choque, as expressões mudando para a incredulidade. Vocês acham que isso acaba aqui? Tem mais. O homem fez uma pausa dramática, esperando que a tensão crescesse. E, de repente, como um relâmpago, a mulher surgida mais cedo interrompeu. Parem! A verdade é ainda mais chocante. Todos voltaram a atenção para ela. Os olhos do homem se estreitaram e Rafael sentiu que o ar estava prestes a se romper. A verdade é que eu sou a mãe biológica de uma das crianças. O grito dela reverberou pela praça. Um silêncio mortal se instalou. A mãe, Dona Clara, a enfermeira, todos estavam paralisados. Rafael ficou chocado. Isso mudava tudo. Eu sou a mãe da criança que ficou com você, disse ela, olhando fixamente para a mulher que tinha pedido ajuda. Ela foi trocada na hora do parto e eu só descobri agora. A reação da multidão foi explosiva. Gritos, murmúrios, olhares perdidos. O que estava acontecendo? Como posso acreditar em você? A mulher que havia perdido seu filho gritou desesperada. A enfermeira, agora em choque, olhou para o chão, enquanto o caos aumentava ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade, tornou a gritar a mãe. Mas a mulher pálida estava com a voz firme. É a pura verdade. O hospital fez isso de propósito. Nossas vidas foram manipuladas desde o início. Dona Clara prazerosamente absorvia as informações, como se um novo entendimento estivesse florescendo. Ela olhou para Rafael, os olhos cheios de uma nova determinação. Temos que descobrir a verdade! Precisamos saber quem realmente somos! Rafael sentiu um empurrão na emoção. Ela não era mais uma mendiga. Agora ela era uma mulher de coragem.
Mas antes que alguém pudesse reagir, mais uma figura apareceu. Um homem, alto e desconfiado, atravessou a multidão e confrontou a enfermeira. Você! O que mais está escondendo? Sabia sobre isso o tempo todo. As palavras dele eram venenosas e o olhar da enfermeira se tornava cada vez mais desesperado. Eu não sabia! Eu juro! Eles me ameaçaram para manter isso em segredo. O seu desespero era claro, mas a confiança da multidão se dissipava rapidamente. Rafael começou a sentir que todo esse emaranhado de revelações estava prestes a derretê-lo. Precisamos de respostas agora! Ele gritou, sua própria voz moldando a tensão. Mas quando todos olharam ao redor, perceberam que um grupo de pessoas uniformizadas e com expressões autoritárias se aproximava. O que está acontecendo aqui? O clima do lugar mudou instantaneamente. A verdade ainda estava a um passo, mas novas ameaças surgiam. Vocês estão todos em perigo! Gritou o homem de capuz, enquanto se afastava, desaparecendo na multidão. O olhar de Dona Clara se iluminou com compreensão, mas também com terror. Rafael sentiu um nó na garganta. Qual era a verdadeira história? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? O que ele não sabia é que todos estavam prestes a ser puxados para um redemoinho de mentiras e que a luta pela verdade se transformaria numa batalha de vidas e destinos entrelaçados. O futuro se tornava cada vez mais incerto e a corrida para desvendar a verdade só estava começando. A confusão na praça aumentava, enquanto o homem de capuz havia desaparecido, misturando-se à multidão agitada. Rafael sentiu seu coração disparar e não conseguia afastar a ideia de que a verdade estava prestes a se desvelar de uma forma insuportável. A presença da enfermeira, a revelação da mãe biológica e a inquietação de Dona Clara erguiam um peso inexplicável. Ele olhou ao redor, sentindo a incerteza pairar no ar, como uma nuvem esquita. Mas então, um silêncio profundo desceu sobre todos. As sirenes ecoavam na distância, cada vez mais próximas, e as vozes se calaram. Os olhos de todos se fixaram em um ponto, como se esperassem a próxima explosão de caos. A mulher que havia surgido como a mãe biológica começou a se contorcer, suas mãos tremendo. Não está tudo acabado. Não ainda. Sua voz soava desesperadamente claustrofóbica, como se estivesse presa em uma redoma de vidro. Rafael deu um passo adiante. Que verdade? Perguntou, seu olhar atravessando a multidão. Ele sentia que algo maior estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E de repente o estrondo! A porta de um carro policial se abriu abruptamente e um grupo de agentes uniformizados saltou para fora. Todos fiquem onde estão! Um deles gritou. A multidão hesitou, o medo espalhando-se como um incêndio. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser pronunciada, um dos policiais começou a apontar. Vocês estão todos envolvidos em um crime muito maior do que imaginam. A troca de crianças não foi um erro, foi orquestrada. Suas palavras cortaram o ar e a tensão se intensificou, pulsando. O homem que tinha sido chamado de capuz emergiu de volta agora sem medo. Sim, e eu sou uma das vítimas, gritou estendendo os braços. Aqueles do hospital estão em conluio. Eles alteraram registros e manipularam informações para se proteger.
Rafael olhou para Dona Clara, que já não parecia a mesma. Seus olhos agora estavam cheios de uma determinação feroz. Precisamos saber tudo, e rápido! Mas no meio do caos, Rafael sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Ele olhou novamente para a mulher que alegava ser a mãe biológica. Ela estava mais pálida do que antes, seus olhos perdendo o brilho. Nesse momento, Rafael percebeu que ela também estava tremendo. E se as crianças não forem só trocas? O dito balançou em sua cabeça como uma sombra. Ele não queria acreditar, mas a ideia o perturbava. De repente, a mulher lançou-se ao chão, suas mãos segurando a cabeça. Não, não, não! A verdade não pode ser isso! A multidão se aglomerou. As pessoas começaram a cochichar em pânico e os sentimentos de tristeza tornaram-se palpáveis. A enfermeira, ainda com lágrimas nos olhos, gritou: "O que você sabe? O que mais está escondido?" E num instante de revelação, a mulher se recompôs, erguendo-se devagar. Eu sou a mãe, sim, mas... Ela hesitou. A voz misturava medo e insegurança. Minhas filhas também foram trocadas, mas não como vocês pensam. Não foram apenas por um erro, mas por uma escolha planejada. O murmúrio se intensificou, a tensão explodindo como fogos de artifício. Rafael quase não conseguia escutar. Suas mãos tremiam. O que você quer dizer com isso? A pressão estava insuportável, um nó em sua garganta o sufocando. Ele olhou para Dona Clara, que agora se virou, confusa e apavorada. O que isso significa para a verdade? A mulher continuou, sua voz baixa e trêmula. Meus filhos, elas estão em perigo. Não deveriam estar com você, nem com ninguém aqui. E os registros, eles foram falsificados. A história real é muito mais sombria do que todos aqui podem imaginar. Uma sensação de terror começou a se espalhar. Antes que Rafael pudesse processar, um grito cortou a multidão. Cuidado! O grupo se dispersou e, em uma fração de segundo, um carro começou a avançar, descontrolado, na direção das pessoas. O crime não era só no passado. Era um presente aterrorizante. Rafael sentiu o impulso de agir. Mas as palavras da mulher martelavam em sua mente. O que mais essa história escondia? O carro se aproximava rápido e a verdade que ele buscava era mais explosiva do que qualquer um poderia suportar. O que aconteceria agora? O que eles iriam descobrir que mudaria suas vidas para sempre? A angústia crescia e a resposta se tornava cada vez mais distante. O carro avançava na direção da multidão e o horror se instalou no ar como uma nuvem pesada. Rafael não conseguia pensar. A adrenalina despejava em seu corpo. E antes que pudesse gritar ou empurrar alguém para o lado, tudo parecia estar em câmera lenta. Dona Clara estava ao seu lado, com um olhar de terror. E a mulher que afirmara ser a mãe biológica de uma das crianças tinha os olhos arregalados, como se visse o apocalipse se aproximar. "Cuidado!" alguém gritou, e o pânico se espalhou. As pessoas começaram a correr e o caos tomou conta. Rafael viu o menino se afastar involuntariamente. Ele sabia que precisava agir. Sem pensar, correu em direção à criança, coração disparado. Mas o que aconteceu em seguida foi inimaginável. O carro fez uma curva abrupta, derrapando nas poças de água acumuladas na calçada. Rafael estendeu a mão, mas antes que pudesse alcançar o menino, o carro bateu com um estrondo ensurdecedor. Um vidro se quebrou e tudo ficou em silêncio por um segundo eterno. Então os gritos surgiram de novo, como se aquele momento de calmaria tivesse sido um pesadelo, a realidade voltando com força brutal.
Rafael girou, procurando por Dona Clara, e a viu caída no chão, seu olhar fixo, estrondos a seguir, como se o mundo tivesse perdido o eixo. Dona Clara! Não! Ele foi até ela, mas um grito cortou a cena. O homem de capuz estava no chão, incapacitado, sua mão segurando o celular quebrado, as imagens ainda piscando na tela. A enfermeira, agora em um estado catatônico, olhava em volta, enquanto a mãe que havia perdido o filho caiu de joelhos. Meus filhos! O que aconteceu? E no auge da confusão, Rafael notou algo na tela quebrada do celular. Não eram apenas imagens de documentos hospitalares. Dona Clara, veja isso! Ele exclamou, segurando o celular quase sem acreditar. Imagens mostravam não só as trocas, mas rostos conhecidos de pessoas influentes da cidade. E então ele viu uma das mulheres com quem havia se relacionado antes. E seu coração disparou. Não era só um erro. Tudo estava interligado. A revelação o esmagou. Cada um deles estava ligado de alguma maneira, e os segredos que estavam escondidos iam muito além do que poderiam imaginar. Pela expressão da enfermeira, ele percebeu que ela sabia. O que você não nos contou? Gritou Rafael. Havia mais pessoas envolvidas, não havia? O olhar dela se desestabilizou, e Rafael sentiu um nó na garganta. A culpa estava estampada em seu rosto. Dona Clara estava se levantando, o semblante ferido, mas ainda havia uma chama de determinação. Precisamos saber a verdade. Agora! Mas antes que alguém pudesse agir novamente, uma voz familiar e feia cortou a confusão. Precisam saber a verdade? A verdade é que isso vai custar caro. Um homem alto e imponente emergiu da multidão, suas mãos cruzadas. Rafael sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele conhecia aquele homem, um executivo do hospital. E a expressão no rosto dele era de desdém. Vocês se meteram em algo que nem estavam prontos para enfrentar, disse o executivo. Esse jogo é muito maior do que vocês imaginam. A sensação de perigo se intensificou e a multidão recuou, mais uma vez em estado de choque diante da ameaça que pairava. O que Rafael não sabia era que o homem na sua frente não era apenas um executivo. Ele era o maestro de um plano que envolvia corrupção, segredos e vidas. Um golpe baixo que viraria as vidas de todos ao avesso. E no fundo, Rafael começou a perceber que havia mais em Dona Clara do que ele jamais poderia ter sonhado. O passado dela poderia ter laços indesejados, mais entrelaçados com o destino dele do que poderiam imaginar. Agora tudo estava prestes a expor uma verdade ainda mais devastadora. Aquelas crianças não eram apenas peças em um jogo. Elas eram o centro de uma trama que poderia levar a tudo ou a nada. E enquanto as sirenes se aproximavam, Rafael se deu conta de que a luta pela verdade acabava de se tornar uma corrida contra o tempo. E ele tinha uma decisão a tomar: defender o que restava de suas vidas ou se perder na escuridão que se aproximava. Rafael estava paralisado. O peso da revelação em seus ombros. O homem imponente se aproximava. Suas palavras cortantes intoxicam. Dona Clara, antes uma figura vulnerável, agora parecia mais viva do que nunca. Seu olhar estava determinado, sua voz firme. Chega! Estamos cansados de mentiras. Precisamos da verdade. O clima mudava em segundos. A tensão crescia. A multidão começou a murmurar, dividida entre medo e a necessidade inegável de encarar a realidade. Rafael
encarou Dona Clara, que afirmava ser a mãe biológica. Sim, a verdade. Precisamos que você fale agora. Sua voz soava como um chamado à ação. O homem do hospital apenas sorria, como se estivesse assistindo a uma cena digna de um espetáculo. Vocês nunca imaginarão o que está por trás disso, o homem sussurrou entre dentes. Mas a enfermeira, com os olhos cheios de lágrimas, gritou: Não podemos deixar que isso continue assim. Estão manipulando tudo. O quebra-cabeça se tornava cada vez mais grotesco e Rafael sentiu um nó na garganta. O tempo estava se esgotando. Um movimento brusco na multidão fez todos se encostarem, a medo de qualquer outra revelação. As crianças são parte de um plano maior. Elas não são só testas de ferro na jogada, a mulher exclamou, com uma urgência palpável. Rafael respirou fundo. Cada palavra se tornava uma facada. Dona Clara avançou, seu corpo tremia de emoção. Não vamos permitir que tudo isso se resolva em silêncio. Se houver uma maneira de expor isso, iremos! As vozes aumentavam, ecoando a determinação crescente, enquanto os policiais observavam, indecisos. O homem de capuz já não tinha mais a vantagem. E então, um estrondo. Um colega da segurança se aproximou, dando ao grupo a coragem que precisavam. Os direitos de todos vocês importam. Não podemos desistir. Rafael sentiu que um raio de esperança cruzava a escuridão. Era um momento vital. Eles estavam juntos, se unindo por suas verdades. Nessa fração de segundo, a mulher que alegava ser a mãe biológica se aproximou de Dona Clara. Quero ajudar. Se isso for verdade, precisamos expor quem realmente fez isso. Suas palavras eram um convite, mas também um juramento. Rafael viu um brilho de determinação naqueles olhos. Era agora ou nunca! O executivo recuou, o pânico em seu rosto, revelando as fissuras em sua aparente segurança. Não se atreva a brincar com fogo. Vocês não sabem o que estão fazendo. Dona Clara olhou para Rafael, um lampejo de coragem. Então queime! Vamos confrontar o que está neste abismo! A multidão agora estava em sintonia, a energia vibrante. Os gritos da cidade ao fundo ecoavam, mas dentro daquela praça tudo se tornava mais claro. Rafael sentiu um calor no peito. Às vezes a verdade é amarga, mas é uma luta necessária. Ele respirou fundo e encarou o homem de capuz. Seremos a voz de quem não pode se defender. Estamos prontos para a verdade. E quando as sirenes finalmente se aproximaram, sentiu que não era o fim, mas um novo começo. Celebrações de um novo dia estavam a caminho, e o mistério das identidades ainda girava. Mas uma coisa era certa: juntos poderiam forjar um novo destino. Enquanto se reuniam, um sentimento de esperança os envolveu. Mas o que mais estava escondido nas sombras? Essa resposta poderia mudar tudo novamente. Não havia como voltar atrás. Ei! Se você chegou até aqui, é sua hora de agir. E inscreva-se agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário.